Glória a Deus. Quero meditar na palavra contigo, irmão. Está lá em Hebreus, capítulo 10. São dias desafiadores, por conta da saúde, né? Um tempo muito seco, muitas viroses circulando. Muitas baixas, né? Muitos irmãos enfermos em casa. Eu mesmo estou me recuperando. Sexta-feira eu acordei. Sabe aquele político Cerveró? Eu acordei, Marcos, foi num espelho, parecia o Cerveró. Falei, não é possível, o que aconteceu? Meu olho derretido, caído aqui. Isso é um terçol, não sei o que é. Esbugaiado. Mas o inimigo se levanta para cair, não é isso, irmãos? É isso. A gente crê nisso, a gente sabe dos levantes, né? Mas a igreja do Senhor vai avançando no poder do Espírito Santo, amém? Não nosso. Hebreus capítulo 10 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Amém? Ou em outras versões, não sei como é que está a sua versão, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? O dia com D maiúsculo. Amém? Eu vou falar, nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre o poder da comunidade, o poder do coletivo. Amém? A gente poder expressar isso, né? Na falta do pastor Regis, estão ali ministrando no teclado, está em casa. Ele e a pastora Carol estão enfermos, estão lá se recuperando, assim como outros irmãos. Nós no final vamos orar especificamente sobre cura. Amém, queridos? Amém. Queridos, diga comigo assim, ó. Ortodoxia. Ah não, com voz de... Eu tô ruim, vocês estão bons, vamos lá. Ortodoxia. Isso, bora. Ortopraxia. E agora com voz de profeta. Ortopatia. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, com voz de profeta também, com voz de trovão. Bom dia. Pronto. Quebrou o relógio. Ortodoxia, ortopraxia, ortopatia. Nós vamos falar de comunidade, vamos falar da igreja de Jesus, a gente precisa passar por essas três palavras. Provavelmente te parece familiar esses termos, né? A palavra, o radical orto, literalmente quer dizer reto, direito, e também quer dizer justo, né? Então, ortodontia é a especialidade, né, que deixa os seus dentes retinhos. Ortopedia. Quem lembra de mais alguma aí? Enfim, essa raiz orto significa isso. Então, ortodoxia significa a doutrina correta. Lembra dos ortodoxos? Existem, por exemplo, os judeus ortodoxos. Existe a igreja ortodoxa, né? É gente que se especializa, se esmera na revelação ou no estudo o mais reto possível das Escrituras. Então, um judeu, existem os judeus, né? O judaísmo, existe o judeu ortodoxo. É aquele que, além de judeu, ele se especializa, se esmera, ele se empenha
no estudo mais afinado, mais correto possível da Torá. Então, ortodoxia é o estudo correto, a doutrina correta da palavra. Faz parte da igreja. A igreja precisa estudar a palavra, livre de contaminações, livre de mundanismo, livre de modernismo, livre de tantos outros ismos que vão aparecendo ao longo da história. E ao longo de bons séculos, né, a igreja do Senhor vai sempre enfrentando desafios, muitos desafios. Hoje, a igreja de 2024, a igreja moderna, a igreja que nós conhecemos hoje, ela é uma igreja que ainda hoje luta ferrenhamente contra as influências externas de um movimento humano lá por volta de 1800 chamado Iluminismo. Se você está na escola, fez Mobral, algum lugar, você viu isso daí, já ouviu falar desse nome. Um movimento que aconteceu e que traz, como todo movimento, traz sua cultura, sua filosofia, sua prática. E a igreja é sempre desafiada a resistir corretamente diante de tantos desafios. O que é ortopraxia? É a prática correta das Escrituras. Porque não basta apenas para nós sabermos as Escrituras, nós precisamos praticar as Escrituras. E aí, por que é importante conhecer as Escrituras? Porque a prática do seu cristianismo não é do jeito que eu penso, não é do jeito que você pensa, né? É muito legal, muito interessante, né? Ali no ambiente do PG, e nós vamos colocando ali as experiências, vamos compartilhando dúvidas, estudos. Essa semana eu estava estudando tal coisa. E é interessante quando chama a atenção, quando alguém começa dizendo assim, eu acho que. Então, quem acha não sabe nada, né? Então, não é o que eu acho, não é o que você acha, o que a palavra diz, como devemos praticar. Amém? Amém? E o que é ortopatia? É o sentimento correto. É a emoção correta de tudo isso. Então a igreja de Cristo, ela precisa ter a palavra, a doutrina correta, mas ela também tem que ter a ação correta. E não só a ação correta, ela precisa ter o sentimento correto ao agir. Amém? A palavra vai dizer que nós devemos dar aos pobres. E a nossa praxe, a nossa ação, a nossa prática, nós vamos colocar em prática. Nós vamos dar aos pobres. Mas sem o sentimento correto, talvez nós podemos estar dando com um sentimento de soberba, ou um sentimento de glória ou de justiça própria. E não é o sentimento correto. É a ação correta que se deve fazer, mas com um coração errado. Vamos nos reunir em oração. Temos uma reunião de oração. A palavra diz para orar. Nós vamos agir corretamente, vir para a reunião, dobrar os nossos joelhos, mas podemos ter o coração errado ao fazer aquilo. Então são os três, amém? Quando a igreja ela tem só um ou outro, ela está fragilizada, está fraca, suscetível a outros movimentos, que não é o da igreja. Então, quando nós temos só a praxe, só a prática, mas sem a doutrina correta, sem o sentimento correto, provavelmente a gente cai num legalismo. Quando nós só temos as escrituras, nós vemos aos cultos, ouvimos, e o pastor, o ministro vem aqui, o PG, não seja que ambiente for de estudo da palavra de Deus, de exposição do evangelho, né? Ali as pessoas mais empenhadas, né? Na excelência de colocar para nós um alimento sólido, um alimento saudável,
das Escrituras, mas só comer, ouvir, mas sem praticar, provavelmente também cairemos num liberalismo, num outro movimento, que não é o da igreja. Então é necessário os três, e como é poderoso a igreja de Jesus na terra. Como é poderosa. O apóstolo Paulo, ele vai fazer, queridos, é como ligar o ar-condicionado no talo só com o pretexto de usar o cobertor. O apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, eu vou até vocês dizendo o seguinte: não usem do pecado a pretexto da graça. Não façam isso, né? A pretexto de eu faço outro, né? Não é esse o ambiente nosso. Mas pastor, se eu estiver suando, transpirando à noite, posso ligar o ventilador? É claro que sim. Há um contexto para todas as coisas, e dentro da igreja de Jesus há um contexto para todas as coisas também. Lá em 1 Coríntios 9, 22, o apóstolo Paulo vai dizer isso: eu fiz de tudo para todos, com o fim de por todos os meios salvar alguns, né? Mas o apóstolo também vai advertir: não façam isso com o sentimento correto, não façam isso ou aquilo sem os dois, né? Sem os três, sem o completo. É nesse ambiente da eclésia de Jesus, da igreja de Jesus. Lembra? Eu preguei recentemente sobre isso. Quero que você grave isso na sua mente, no seu coração. O termo igreja vai aparecer por volta de 1800, um pouquinho para trás talvez. Historiadores divergem, né? E o termo igreja, ele aparece, ele surge, né, para nós. Esse termo que nós conhecemos em português, ele surge muito forte com um cunho político, com um cunho voltado ao governo humano. Amém? O prédio, o templo, o poder, né, de influência do prédio, do templo, ele surge fortemente com um cunho político, diabólico. Porque o que Jesus ele funda, o que ele faz nascer é a eclésia. Ele compara com uma outra estrutura, que não é exatamente a de governo humano. É um outro tipo de estrutura. E essa estrutura, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, o que é que nós vamos comparar o reino de Deus? Com o que nós podemos comparar o reino de Deus? Jesus vai dizer: nós vamos comparar o reino de Deus a um fermento invisível, pequeno. Ninguém vai fazer uma massa de pão, uma massa de bolo, e coloca 5 xícaras de chá de fermento. Cadê as irmãs cozinheiras, os irmãos Masterchef aqui? É um pouquinho, é um pozinho, que misturado à farinha, aos ovos e todos os outros ingredientes, é invisível, não dá para ver o fermento, mas é ele que faz crescer toda a massa. Jesus está comparando o reino de Deus com algo sempre pequeno. São os improváveis, são os pequenos, são os filhos de Maria, são os filhos de José, são pessoas invisíveis na sociedade. A eclésia de Jesus não é parecida ou comparada a nada grande humano, mas sempre a algo pequeno e inferior. A visão que o profeta vai ter de uma grande estátua, ouro, prata, cobre, vários materiais nobres, enorme, grande, representando várias fases de governo humano na terra. Mas uma pequena pedra tirada da montanha, é ela que faz despedaçar toda a estrutura de governo humano. E quem é a pedra fundamental, a pedra angular? Cristo Jesus. Ele não é comparado com o Everest, ele é comparado com uma pequena pedra. É igual aquela do Davi e o Golias. Uma pequena pedra, um pequeno homem. É assim, para deixar claro para toda a humanidade que a glória e o poder é dele. Amém? Amém? Então a igreja de Jesus, eu quero que você guarde esse nome eclésia, é uma estrutura de governo. Amém?
Jesus vai dizer assim: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus ascende aos céus, Espírito Santo, Atos 1, 2, a eclésia começa então essa estrutura de governo ganhar forma. Aonde, como que essa estrutura de governo começa a tomar forma? Começa com C. Uma das principais igrejas, se não a principal igreja do primeiro século no Novo Testamento, Éfeso. Apóstolo Paulo, em viagem missionária, ele encontra uma mulher. Quem lembra o nome dessa mulher vai ganhar um chiclete. Começa com L. Vai pensando aí. Ganhou um chiclete. Ele encontra essa mulher lavando roupa. E aí, irmã? Estou chegando aí na cidade, tem McDonald's aqui? Tem uma ali. Ah, tá. Você vem sempre aqui lavar roupa? Venho, toda tarde aqui eu lavo roupa. Esses homens de casa não param de sujar roupa. Começa um bate-papo. Essa mulher, ela recebe do bom evangelho, da boa nova de Jesus. Ela fica tão feliz que abre a casa dela para toda a família dela receber. Toda a família dela recebe. Ela fica tão feliz que ela fala: preciso contar para os meus vizinhos. Começa um PG na casa dela. É assim que nasce a igreja de Éfeso. Jesus ia de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Os apóstolos iam de casa em casa, casa. Se nós guardarmos a imagem igreja apenas como estrutura organizacional, nós começamos a enfraquecer. É diabólico isso. Nós vamos tirar das ruas e trazer para dentro do templo. E todo o poder, toda a espiritualidade, tudo que remete ao eterno está dentro do templo. O diabo, ele é tão astuto que nós temos casa espírita, casa de umbanda, e os evangélicos têm igreja. A igreja de Jesus, nós precisamos desse prédio. Nós precisamos de uma certa organização. Aqui é a nossa reunião coletiva. Nós, convencionamos assim, temos um local para todos nos reunirmos. Mas quando nós temos a revelação e entendimento do que é ser igreja de Cristo, você não pode ser igreja viva. Você não pode vestir a camisa da igreja viva. Você precisa vestir as vestimentas do exército dos céus, da igreja de Cristo, do corpo de Jesus. A estrutura, ela nos favorece, nos possibilita certas atividades, mas com a revelação errada, nós vamos transferir tudo aqui para dentro. Sendo que o propósito de sermos a igreja de Jesus é para fora, fora daqui, é nas ruas, é na sua casa. É na sua casa que o poder de Deus quer começar uma grande obra. Por isso nós cremos que são casas curadas, curando igreja, e não o contrário, igreja curando casas. O Senhor quer começar uma obra em você, aí dentro de você, aí no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, com os seus filhos. É isso que o Senhor quer fazer nesses dias. É isso que o Senhor quer fazer desde o primeiro século. É isso que o Senhor quer fazer desde Gênesis. Amém?
Quais os benefícios de estar conectado a uma comunidade? Muitos benefícios, só alguns de forma introdutória para a gente. É daqui que o Senhor liberou a autoridade. É desse corpo, desse corpo místico de Jesus Cristo que Ele libera a autoridade. Né? Autoridade para quê? Autoridade para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Por que, pastor, que nós fomos levantados como igreja, como corpo, para desfazer as obras do diabo? Porque é isso que os filhos fazem, amém? 1 João 3,8. Segundo benefício que eu listo para você é a filiação. É daqui que nós somos enxertados em família, família de Deus. É no corpo de Jesus, é na igreja de Jesus que somos enxertados como família de Deus. Nesse coletivo nosso de família de Deus, sendo um pai nosso, não um pai meu, não existe filho único na família de Deus. Nós somos filhos, de um pai, de muitos outros filhos. Então temos muitos irmãos. Então isso nos coloca dentro de um contexto coletivo. Vale se ressaltar dentro desse contexto o desafio nosso como igreja de Jesus, entre duas palavras, paternidade e paternalismo. O que há de se prevalecer entre nós é a paternidade do Deus Pai, amém? Do Deus Pai. É o Deus Pai que está provendo em nós. Qual o significado bíblico, hebraico, da paternidade? Nome, identidade, destino, propósito e provisão. É Deus Pai quem está fazendo isso em nós. Amém? Amém? Amém mesmo, igreja? Amém, glória a Deus. Um parênteses, felizes demais, mais um final de semana marcante para as nossas vidas, para a nossa história. Ontem foi casamento da nossa irmã Ariane, lá nos Estados Unidos, A gente pôde acompanhar à distância, nos emocionar, e me trouxe tantas reflexões para mim, para minha família. A gente se conhece há tanto tempo, e aquela frase que nos marca, tudo que Deus falou na sua vida é exatamente tudo que Ele te prometeu. Amém? Como é gratificante, como é poderoso ver se cumprir, na vida de uma pessoa todas as palavras de Deus, ainda que leve tempo, É melhor esperar pelo tempo perfeito de Deus do que antecipar o tempo tosco nosso. Poderoso demais, poderoso demais. Muito bom. Fecha parênteses. Lembrei porque eu citei o... Lembrei porque eu lembrei da Ariane. Porque ela casou ontem. Então hoje o que significa? Significa que hoje começa 3 anos e meio de paz, Depois 3 anos e meio de tribulação, Porque depois dos selos, das trombetas, a gente sabe, vem o casamento da Ariane e aí já vem o bodas do cordeiro e tal. Só faltava isso, a gente sempre brincou, É um sinal do fim, Ariane. Tão milagroso que é. Brincadeiras à parte, a gente tem liberdade para brincar assim. Amém, Jesus. E aí, sabendo então que o tempo está chegando e que prestaremos conta diante do Senhor, e aí, irmão, o que você fez com o que eu te dei? Não fiz nada, Deus, você sabe, muito difícil. O pastor não deixou eu fazer, a igreja não tinha ministério de dança. Eu que sempre quis fazer teatro, mas ninguém deixou. Indesculpáveis, não há desculpa diante do Senhor. Quem te dá provisão, quem te dá recurso, quem te dá envio, vem do próprio Pai. O nosso ambiente, o nosso desafio é ser sensível para isso, Sensível para reconhecer em você o que o Pai está falando sobre sua vida. Não parte do pastor ou da igreja. É do Senhor. Se nós temos um ambiente paternalista, onde o pastorzão é o paizão de todo mundo, nós estamos fadados ao fracasso.
Mas se temos o conceito de igreja de Cristo, de filhos amados do Pai, Pai das luzes, nós então sabemos onde procurar, de onde ouvir, de onde receber tal dádiva. Amém, igreja? Outra característica importante de estar na igreja, de ser a igreja, do coletivo, da comunidade, que nós somos então, a partir de então, colocados, expostos a coisas mais altas, a bênçãos mais altas, a uma revelação mais alta, a um entendimento mais alto. Amém? Amém mesmo? Por quê? Porque Cristo é o cabeça dessa igreja. Em 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer que nós temos a mente de Cristo então. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém. Isaías, o apóstolo está citando Isaías, Antigo Testamento. Mas ele vai continuar no Novo Testamento dizendo: porém nós temos a mente de Cristo para ver, para ouvir, para receber no coração tais coisas mais altas. Amém? Amém? Antigo Testamento, um crente sem saber, sem ver, sem ouvir o que o Senhor tem preparado para a sua vida. A partir do Espírito Santo, nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos receber o que o Senhor tem preparado para nós. É nesse ambiente que nós somos expostos como igreja. Amém? Em Hebreus capítulo 10, verso 25, nós acabamos de ler. Olha, não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Como é poderoso o ambiente coletivo. Queridos, pegando como exemplo o apóstolo Paulo, ele vai receber do Senhor. Nós falamos semana passada sobre o nascer de novo, né? Que nascimento esse do apóstolo Paulo, né? Fariseu e romano, os dois. Se o Nicodemos já tinha um lugar favorecido na sociedade, quanto mais o Saulo ou o Paulo. Fariseu, por parte judaica, elite, cidadão romano. Ainda assim, alguém que estava perseguindo a glória do Senhor. Por que você está me perseguindo? O que você quer? Eu vou te mostrar o que você quer saber. Isso lembra Moisés. Lembra do Moisés? Quem lembra do Moisés? Lembra do Moisés? Está lá, no palácio do faraó. Pensa na melhor cama. Aí, feche seus olhinhos e pense agora. Na melhor cama que se pode deitar hoje. Não sei, onde que está? Está em Dubai? Eu não sei. Hã? Não está na sua casa? Aonde está? No melhor hotel? Onde fica o melhor hotel? Não sei. Moisés sabia, naquela época, o que era deitar na melhor cama, do melhor quarto que havia num planeta Terra daquela época. Pense agora na melhor gastronomia, na melhor comida que se pode comer. Moisés sabia o que era comer da melhor comida que se podia comer naquela época. Pensa na melhor companhia que se poderia ter para se deitar. Moisés sabia o que era isso. Moisés sabia o que era o bom e o melhor daquela época. E ainda assim, uma frase que entra para a história de Moisés: mostra-me a sua glória. Mostra-me a sua glória. Paulo conhecia as melhores sinagogas, os melhores mestres, os mestres mais preparados
para ele, para ensiná-lo. E ainda assim, alguém que quer ver a glória do Senhor. E como que isso acontece? Acontece dentro do ambiente coletivo. Você pode ter o melhor coração, a melhor boa intenção, espiritualmente falando. Eu quero essa manhã que você entenda que tudo, diga comigo com voz de profeta, tudo, né? Que vem da palavra grega, tudo. Tudo que o Senhor quer fazer na sua vida, que Ele já fez e o que Ele há de fazer na sua vida, os milagres, os socorros, as bênçãos, os dons, o enchimento do Espírito Santo, tudo que Deus tem prometido na palavra para derramar sobre sua vida, aponta para um povo, amém? Aponta para um povo. Moisés, eu vou te mostrar a minha glória. Moisés, eu vou te dar as minhas leis para um povo. Moisés, eu vou te livrar do faraó para um povo. Lázaro, eu vou te tirar da sepultura, eu vou te trazer da morte para a vida. Para quê? Para um povo. Nos versículos seguintes, a ressurreição de Lázaro, a casa está cheia de judeus sendo salvos. Amém? Marta, Maria, eu vou enxugar as lágrimas de vocês e vou fazer um grande milagre. Para quê? Para um povo. Maria, eu vou te dar óleo, eu vou te dar unguento, eu vou te dar unção, para você derramar sobre o Messias. Para quê? Para um povo. Irmão, eu quero liberar recursos financeiros sobre sua vida. Para quê? Para um povo. Será que em 2024 ainda, o Senhor pode te fazer resposta financeira para alguém? Amém? Talvez exista alguém hoje aflito, preocupado, sem recursos para pagar suas contas, para saldar as suas dívidas. Será que o Senhor pode hoje falar com você? Será que hoje os seus ouvidos estão atentos? O seu coração está aberto? Será que hoje o Senhor pode te usar para ser resposta para alguém? Vocês estão aí, amém? Vocês estão mesmo? Queridos, primeira característica importante que eu quero destacar com vocês: o poder de estar no coletivo, o poder de estar na comunidade, corpo de Jesus, é a perseverança. Perseverança, olha só. Vamos pegar um pouquinho mais de contexto desse verso 25, aqui do capítulo 10 de Hebreus. Diz assim no verso 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? O subtítulo dessa passagem é um apelo à perseverança. É nesse lugar que o Senhor abriu com o seu corpo, pelo véu, que nós somos chamados a perseverar. Em Atos capítulo 1 há uma sala de oração, uma reunião de oração que entrou para a história, que é o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, 120 pessoas orando. O Senhor quer fazer grandes coisas na minha vida, pastor, eu creio. Amém. Vou ficar em casa. Vou ficar isolado. Vou me separar. Queridos, como é bom a solitude com o Senhor. Como é bom, Mateus capítulo 6, o quarto, o lugar secreto. Como é bom. O lugar da intimidade. Mas a autoridade que o Senhor tem para derramar está sobre a igreja. Todo o lugar secreto, toda a intimidade, sem estar conectado ao corpo de Jesus, não há autoridade para desfazer as obras do diabo. Amém?
eu não sou a igreja, você não é a igreja. Nós somos a igreja. É nesse lugar que o Senhor está derramando, né? É o derramar de Deus para os seus. É nesse lugar, é nesse ambiente, é nesse entendimento coletivo que está acontecendo isso. Queridos, quem já foi na academia aqui? Deixa eu ver. Onde estão os irmãos fitness? Amém. Que bênção. Você vai lá, né? Tem um preço a ser pago, né? Não sei quanto que você paga. Eu não estou pagando nada ainda. Por isso que eu estou com esse shape aqui de... né? Deixa pra lá. De motoqueiro, né? Shape de motoqueiro. Com o capacete escondido na camisa. Tem um preço a ser pago. E depois que o preço é pago, o preço é satisfeito, o que você recebe? Você recebe um cartão, né? Nas academias mais modernas, né, gente? Você recebe um acesso. Na minha época, era um cartão. Não sei, hoje é com a digital? Então, é que faz tempo que eu não vou à academia. Não sei se deu para reparar. Amém. Você recebe um acesso. Queridos, o que acontece se você pagar, receber o acesso e não ir na academia? Nada. Não adianta o preço estar pago, não adianta o acesso estar liberado, se você não trabalhar no propósito, se você não perseverar no propósito. Perseverança fala de resiliência. Resiliência fala da capacidade que alguém tem de resistir às pressões sem quebrar. Amém? É uma palavra que a psicologia emprestou da mecânica, da engenharia. É o quanto um material consegue envergar sem ele se romper, sem ele deformar. O preço está pago, o acesso está liberado, mas é necessário perseverar nesse ambiente, dentro desse propósito. É necessário trabalhar esse propósito. É necessário. Brunão recebeu a Cristo, recebeu um encontro, viu a glória do Senhor, e o Senhor disse para ele, mostrou para ele, porque é um Deus Pai, todo destino, todo propósito, se ele não perseverar, se ele não permanecer dentro desse ambiente, trabalhando nisso, nada vai acontecer. Amém? É necessário permanecer. Queridos, guarda essa frase, se você está anotando, anota. Nem só de experiência viverá o cristão. Meu Deus, pastor, essa semana eu estava no meu quarto, e uma luz entrou, e uma voz com eco e fumaça começou a falar comigo. Senhor, pastor, essa semana eu estava lavando louça, e de repente eu senti um fogo do alto vindo sobre mim, e eu comecei a chorar na presença de Deus. Amém, amém, amém. Nosso GG aqui que a gente teve, né? O encontro foi tão poderoso e maravilhoso aqui, tantos testemunhos. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas não pare aí, não fique só aí. Perceba, entenda, deixe o Espírito Santo ministrar a você, de que tudo isso que o Senhor está fazendo na sua vida, todos os sinais, todas as experiências apontam para mais alguém. Amém? Eu senti uma alegria do Espírito Santo. Para quê? Para você repartir. É nesse lugar, Provérbios 27:17, que nós somos afiados. É nesse lugar, Efésios capítulo 4, que nós somos amadurecidos, né, diante do Senhor. É nesse lugar que o Senhor está nos fazendo mais saudáveis. Tempos atrás, os cientistas fizeram uma experiência. Eu não sei se você lembra dessa experiência, acho que eu já compartilhei em algum ambiente, ou de aula, ou um PG, não lembro agora, mas acho que eu já falei sobre isso, mas eu falo de novo. Tempos atrás, cientistas fizeram uma experiência. Pegaram um rato e colocaram numa gaiolinha com muitos outros ratos. E nessa gaiolinha eles colocaram uma água saudável e uma água batizada. Uma água com um agente viciante. E os ratos bebiam da água saudável. Eles começaram então a tirar um a um dos ratos. Tira um,
tira 2, daqui a pouco, mais para frente, tira 3, até que ficasse um rato só. Incrivelmente, aquele rato passou a beber da água batizada, da água dopada, até que ele se viciasse naquela água, ao ponto de eles tirarem a água dopada, deixarem só a água natural, e ele não queria mais beber, e quando eles devolviam a água batizada, era daquela água que ele iria beber, até que ele ficasse viciado. Então prepararam uma grande gaiola, com toda a ração, com muitos ratinhos saudáveis, com toda a ração, melhor água, aquelas rodinhas para ficar girando, com os brinquedinhos de rato. Pegaram o rato viciado e colocaram de volta na gaiolona grande da comunidade de ratos, com uma água natural e uma água batizada. Em pouquíssimo tempo, em alguns dias, aquele rato viciado não bebia mais da água viciada e só da água natural. Conclusão dos cientistas: o contrário, o oposto de vício não é sobriedade, mas é comunidade saudável. Isso os cientistas provaram com experiência, o que a palavra, as escrituras estão dizendo. Não há saúde quando estamos sós. Não há saúde quando eu oro no eu. Não há saúde quando o meu propósito é o meu propósito. Não há saúde quando eu não me enxergo dentro de um corpo chamado Cristo Jesus, aonde eu fui enxertado. A palavra vai dizer que o nosso adversário, ele fica como um leão rugindo, buscando quem ele pode tragar, buscando quem está fora do círculo, né? Que círculo, pastor? Que círculo é esse? A palavra garante que ele fica ao derredor, né? Porque a palavra também garante que ao redor daqueles que amam a Deus estão os anjos. Né? Então, se alguém pode ser tragado porque está fora desse círculo, né? Alguém que se afastou, alguém que não está percebendo esse ambiente. Nós podemos facilmente fazer isso estando aqui, frequentando os cultos. Mas hoje a palavra do Senhor quer nos alertar sobre isso. Amém? 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 Pode reparar, quando você está cheio de ódio, de raiva, quando você quer matar a esposa, o marido, sei lá quem, o patrão, a última coisa que você pensa é em estar junto com os irmãos. Não é? Agora quando você está cheio do Espírito Santo, agora quando você está pulsante da presença de Deus, vibrante na presença de Deus, você não vê a hora de estar junto para derramar. É ou não é, igreja? Amém? Você já experimentou isso? É isso. É isso. Hoje, de uma maneira muito singela, o Espírito Santo quer nos alertar sobre isso. Segunda característica do poder da comunidade é a cura. É o sozo, é essa palavra, sozo. É a cura, é aqui que nós somos enxertados na videira, é aqui que há esperança. Verso 23 do capítulo 10, que nós estamos lendo, há esperança nesse lugar, há esperança no corpo de Jesus. Há esperança, igreja, para nós que fomos salvos, nós que estamos em Cristo Jesus. Por isso, em todo o tempo você vai ouvir nos falar sobre coisas mais altas. Nós não estamos preocupados se você vai receber a carteirinha do CNPJ dessa comunidade. Talvez, olha, deixa eu te falar, é muito bom fazer parte de um ambiente social, de um ambiente aqui nosso, natural, é o nosso ordinário, é muito bom, é maravilhoso. Às vezes a gente está adoecido, falta um dia na igreja, né, um culto, um final de semana, parece que é 15 dias, né, que você vai vir depois, parece que passou um ano sem ver os irmãos, né? É uma bênção estar aqui, é muito bom mesmo, mas poderoso, eterno é o corpo de Jesus, né? É daqui que testemunhos como da nossa irmã, né, de ontem, estão nos inspirando, né? Testemunhos como da Stephanie,
né? A gente acompanha também há muito tempo, vê os pais dela aqui com a gente, cultuando, se conectando ao corpo de Jesus. É poderoso demais, né? É bom demais isso daqui. Inspira aquele que também está aguardando no Senhor a ter esperança, porque assim como o Senhor está fazendo na vida dela, dele, fará na minha e na sua também. Amém, igreja? Amém mesmo. Sabe, essa manhã o Senhor tem algo para nós. Não tem uma porção sobre o pastor Júnior, tem para você também. O mundo precisa ver uma igreja vibrante, uma igreja avivada, uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de saúde. Há necessidade, assim como o Senhor nos curou, nós estamos curando através dele. Pessoas feridas estão ferindo nessa hora, pessoas machucadas estão machucando nessa hora, mas só pessoas livres podem libertar, só pessoas curadas podem curar. Amém? Amém mesmo, queridos? Amém mesmo? O Senhor pode fazer isso com a sua vida, o Senhor pode fazer essa obra em você, para nós. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero que você guarde isso. Em Lucas capítulo 6, conta a história de um rapaz, e ele vai à sinagoga naquele dia. E Jesus está lá naquele dia. Aquele homem com uma mão, diz a palavra, ressequida, atrofiada. Os religiosos, os fariseus da época questionam Jesus, e Jesus chama aquele homem, expõe aquele homem, e vai dizer: olha, o que é mais fácil? Dizer que pecados estão perdoados ou curar alguém? Falar sobre as coisas do alto ou mostrá-las? E ele pede para aquele homem: mostra a sua mão. Você conhece a história? O homem vai estender a mão e vai ser curado diante da comunidade. Jesus vai dizer: mostra a sua mão. Ele poderia ter mostrado a mão boa e continuado escondendo a mão atrofiada. Mas ele mostra a mão doente. Isso fala de vulnerabilidade. Ser corpo de Jesus é estar aliançado em comunidade. Há oportunidade de ser vulnerável e de ser curado nesse ambiente. Quando nós estamos nesse ambiente poderoso da família de Deus, nós podemos ser curados. Eu queria que você guardasse isso. Nós podemos estar no coletivo, nos escondendo, ou nos mostrando para sermos curados. Nos escondendo e permanecendo feridos, machucados, doentes, ou sendo vulnerável diante de Jesus, deixando que o testemunho avance por muitas gerações. Nós estamos aqui em 2024 falando daquele homem. Amém? E terceira característica que eu quero mencionar com vocês aqui, sobre o poder da comunidade, é a identidade, o lugar da identidade. É o lugar onde uma mentalidade está sendo transformada. É nesse lugar que nós podemos praticar essa mentalidade. De alguém consumidora ou de alguém semeadora. Só faz sentido ser um semeador se eu tiver o que e para quem semear. Por quê, pastor? A palavra vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9 que ele dá pão para quem come, provisão para quem come, mas ele dá semente para quem semeia, para quem é o provedor. A palavra vai dizer que melhor é dar do que receber.
que poderoso é, como é bom receber do Senhor. Receber uma oração, receber uma palavra, receber um socorro. Como é poderoso, como é bom. Amém. Mas a palavra está dizendo e ensinando para nós que é mais poderoso dar do que receber. Mas ninguém dá do que não tem. E a palavra está nos ensinando essa manhã que é desse lugar coletivo que o Senhor dá para os seus. É desse lugar que o Senhor libera autoridade. É desse lugar que o Senhor libera envio. É desse lugar que o Senhor libera destino, identidade. Porque o Pai é nosso. O Pai que provê é nosso. O Pai que perdoa é nosso. O pecado, nosso. E quando Ele dá com abundância. Quando Ele dá com abundância, de forma abundante. Amém, queridos? De forma abundante. A parábola vai dizer: o semeador saiu a semear. Eu me permito crer que sementes foram caindo pelo caminho, porque tinham muitas sementes. À medida que ele colocava a mão no alforje para tirar sementes, outras vazavam, caíam, porque tinha em abundância. Ele não saiu com 5, meia dúzia contadinha na mão. Aquilo que o Senhor quer colocar sobre nós é abundante para você, sua casa, sua igreja, sua cidade. Mas quando a cidade, os perdidos vierem aqui nos ver, nos visitar, olha, pastor Marcos, olha, pastor Caranas, vamos fazer o seguinte: vamos erguer uma fogueira aqui, vamos erguer, mas o que é que nós vamos colocar para queimar? Ah, já sei, Romanos 12 dá a dica, é nós mesmo, nós se ofereçam como sacrifício vivo, agradável, é isso, Paulo, que nós vamos fazer. Gente, está decretado, a partir de semana que vem é assim que nós vamos cultuar, viu? Porque nós temos a palavra correta, queremos a praxe correta, porque amamos o Senhor, o sentimento, aleluia. Então nós vamos vir semana que vem, né? Hoje não conta, mas semana que vem, vamos zerar, né? Semana que vem, todos nós vamos vir aqui no domingo, vamos nos encontrar aqui com um objetivo. E o objetivo é nos oferecer como um sacrifício vivo. Nós vamos vir aqui, clamar ao Senhor, dizendo: Deus, arruína os nossos sonhos. Deus, faz o que o Senhor quer fazer com a nossa vida, porque nós desaparecemos para que o Senhor apareça. Nós diminuímos para que o Senhor cresça, como João Batista disse. Nós vamos vir aqui com essa mentalidade, como um sacrifício vivo, nos colocar diante não do palco, do altar do Senhor, amém? Mas um altar que não tem fogo, não adianta nada, precisa queimar, para subir a fumaça, subir o incenso diante do Senhor. Apocalipse capítulo 8, precisa subir o incenso, para o incensário estar cheio. Então, mais do que vir aqui, clamar ao Senhor, entregar as nossas vidas, nós vamos queimar diante dEle, nós vamos colocar a nossa vida para queimar diante dEle, nós vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo, porque o João Batista prometeu que aquele que viria depois dele batizaria com fogo também. Sabe para quê? Porque nós mudamos a nossa mentalidade, porque não queremos ser consumidores, queremos ser consumidos. O que é consumir? É desaparecer. Você pega um alimento e você consome aquele alimento, ele entra dentro de você e desaparece. Você consome uma bebida, ela entra em você e desaparece. Nós não queremos fazer isso com a presença de Deus, consumir a presença de Deus, consumir uma pregação, consumir uma reunião de oração. Nós queremos ser
consumidos por Ele, desaparecer na presença dEle. Amém? Nós vamos vir aqui, né, com um propósito, nós vamos chegar aqui, vamos vir com essa mentalidade, e toda a nossa tristeza vai desaparecer no fogo do Espírito, e toda a nossa mágoa vai desaparecer no fogo do Espírito, e aquilo que nós estávamos pensando em fazer, que está desalinhado com a vontade de Deus, vai desaparecer também, porque nós vamos nos alinhar com Ele. Nós vamos colocar uma fogueira bem alta para queimar aqui nessa cidade. Aí a cidade vai olhar de longe e vai dizer assim: peraí, alguma coisa está queimando lá, eu vou lá ver o que é. E eles virão feridos, perdidos, caminhando para o inferno. Chegarão aqui e encontrarão quem? Pessoas queimando. Você lembra o que eu comecei a dizer, a pregar? O que eu estou pregando? Você entendeu o contexto que eu estou pregando aqui essa manhã? Pastor Júnior está queimando. Eu não sou a igreja. Os perdidos virão aqui ver a igreja queimando. O corpo de Jesus queimando. Eu não sou a igreja. Eu preciso de você queimando essa manhã também. Não importa se com catarro, sem catarro, com ter sol, sem ter sol, com 2 olhos, com 1 olho. Não importa como foi a sua semana e a minha semana. Não importa. Nós viemos aqui para queimar diante da presença do Senhor. Eu vim aqui para desaparecer diante da presença. Mas olha só, não adianta só o pregador vir queimando aqui. Não adianta só a menina que canta, o rapaz que toca, vir queimando aqui. Você precisa queimar também, porque nós somos a igreja de Jesus. Há um doce convite do Espírito Santo a você dar mais um passo na sua maturidade, na sua mentalidade, saber onde é que você está se metendo, saber aonde é que você está se unindo, com o que, numa simbiose você está se misturando com o corpo de Jesus. Com o corpo de Jesus. Não há nada de bom e de poderoso em mim. Não há nada de bom e de poderoso no Tiago, na Dani, na Renata. Mas tem tudo de bom e de poderoso nele, que é a imagem visível do Deus invisível, o Logos encarnado, a palavra que se fez carne e andou entre nós. Nele tem. O que é que nós vamos revelar ao mundo? Quando os perdidos, os feridos, os machucados, eles vêm aqui e encontram perdidos, feridos e machucados, eles falam: bom, disso eu já conheço, eu tenho bastante lá na minha casa. Não faz sentido estar aqui. Há uma santa convocação aqui essa manhã. Há uma santa convocação aqui essa manhã. Eu não sei, irmão, o que você está fazendo da tua vida, mas há uma palavra de alinhamento aqui essa manhã. E o Espírito Santo, Ele sopra onde quer, do jeito que Ele quer. Alguma coisa no meu espírito se mexendo aqui hoje. Eu sinto, pela fé eu declaro, alguma coisa está se mexendo aqui essa manhã. Como semana passada, hoje, mais uma vez, o que é nós estamos buscando em Jesus? Há um poder sobrenatural nisso daqui. Ele é aquele que dá pão ao que come. Se hoje, querido, você tem fome, se hoje há necessidade na sua casa, há um doce convite do Espírito Santo. Igreja de Jesus, vamos lá. Se eu passasse o microfone aqui para cada um de nós, eu conheço vocês, cada um aqui teria um testemunho poderoso, não só muitos testemunhos poderosos para contar. Há um doce convite do Espírito Santo hoje. O Senhor quer mudar a sua história. Se hoje está faltando provisão na sua casa, seja emocional, relacional, espiritual, financeira, de saúde, não me importa. Hoje, essa palavra poderosa,
quer te conectar a um ambiente poderoso, de onde flui a cura, de onde flui a provisão. Vendo o testemunho da nossa irmã ontem, quantos testemunhos nos evocam, nos trazem à tona quanta esperança há em nós. Sempre que um testemunho é contado, uma janela de oportunidades é aberta. O nosso coração é incendiado, nosso coração é inspirado. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Eu costumo dizer que não há nada que você esperou por 10 anos que Deus não possa fazer em 10 segundos. Nós vemos ali a nossa irmã muitos anos, 5, 6, 10, 15 anos esperando. Mas de repente, no lugar certo, na hora certa, o rapaz certo, 15 segundos, conectou. Aleluia. E aí, amiga, quando você soube que ele era o homem da sua vida, que era um presente de Deus, que você ia casar com ele? Nos primeiros 10 segundos. Não há nada que nós esperamos por anos que o Senhor não possa fazer em minutos, em segundos. Igreja de Jesus, responda com um amém se você crê. Essa é a esperança que nós carregamos. Se faça uma pergunta essa manhã, hoje, se faça essa pergunta: o que é que está te impedindo de queimar hoje, essa manhã? Diga isso àquele Todo-Poderoso. Você vai se ver sem desculpas diante dele. E a única resposta razoável que vai sobrar é: porque eu não quero. Assim como Jesus, assim como Noé, assim como Moisés, assim como todos os heróis da fé, a mensagem foi anunciada, foi pregado. Muitos corresponderam à mensagem, mas muitos não quiseram. Diante do Senhor, diante da palavra, o Senhor quer nos promover daquele que come para aquele que semeia. Um semeador. Queridos, guarda isso. Numa semente cabe uma plantação inteira. Ninguém come uma plantação sozinho. As sementes que o Senhor está depositando sobre sua vida, não é para que você consuma, para que você coma. É para que você multiplique. É para que você expanda, para que você alimente alguém. Amém? Todas as vezes que o Senhor te tocar, se faça uma pergunta: Pai, para quem é isso? Você pode crer nessa palavra? Todas as vezes que o Senhor te tocar, todas as vezes que o Senhor começar um processo na sua vida, sabe como você vai resistir aos processos de Deus? Olhando para um povo. A mentalidade egoísta, a mentalidade de exclusividade, a mentalidade de órfão, né? O órfão, ele se sente só, se sente exclusivo, único. Essa mentalidade, em meio aos processos de Deus, vão te trazer pensamentos do tipo: eu não preciso passar por isso. Ou, eu posso dar um jeito nisso. Eu posso arrumar isso. Eu posso fazer melhor. Eu sou inteligente. Eu sou bom no que faço. Eu sei como sair dessa. Eu já saí de tantas.
enrascadas, eu vou sair mais uma vez. Queridos, para que é? Pausa. Sansão, lembra do Sansão? O fortão com cabelão? Lembra das musiquinhas das crianças, né? Sansão. Para que é que Deus derramou do sobrenatural sobre Sansão? Ele tinha a palavra correta sobre a vida dele. Ele tinha a prática correta, porque ele era nazireu de Deus, ele tinha um voto. A força de Sansão não estava no quanto de cabelo ele tinha, mas no voto que ele tinha de nazireu, na obediência, na prática. O Senhor derrama sobre Sansão força sobrenatural para libertar um povo. Mas diante da lábia e do colo de Dalila, ele perde o sentimento correto. Ele continua sendo nazireu. Ele não quebrou o voto dele até então. Ele não deixou as palavras, ele continuou, mas ele perdeu o sentimento correto e passou a olhar para as suas próprias paixões. É isso o início da queda e do fim de um homem e de uma mulher de Deus. Quando nós nos afastamos do propósito eterno, que não é sobre nós, é sobre alguém. Ser filho de Deus, ser abençoado com todas as bênçãos, tem um propósito. A força sobrenatural que o Senhor quer derramar sobre sua vida, não é para você ir para a academia puxar ferro. A paciência, a alegria sobrenatural que o Senhor quer derramar sobre você, não é para que você conte piadas no churrasco, amém? É algo mais além, algo mais além que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Você pode ficar de pé no seu lugar, nós oramos. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixem de congregar e não deixem de esforçar uns aos outros. Hoje nós estamos aqui uns aos outros. Essa manhã nós estamos aqui uns aos outros. Essa manhã não é para você, não é para mim, não é para ela, é para nós essa manhã. Essa manhã o Espírito Santo quer derramar um toque, novamente, pastor, sim, novamente, hoje novamente eu preciso do teu toque. Diga ao Senhor, hoje nós, Pai, nós precisamos. Semana passada foi tão bom, nossa, foi maravilhoso o Connect, o batismo foi muito bom, mas hoje nós precisamos novamente, se necessário for se arrepender, se arrependa diante do Senhor, né? O que é que nós estamos fazendo de nossas vidas, mas hoje é um convite do Espírito Santo, uns aos outros, eu quero te encorajar a erguer a sua voz, a sua mão, começar a clamar ao Senhor e a orar ao Senhor, amém?